Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui com a segunda parte da entrevista do Bartolomeu Bueno de Miranda Neto, o Totti. Essa é aquela parte, eu vou deixar o pessoal entrar para falar, mas essa é aquela parte que o pessoal pode começar a mandar as perguntas que quer fazer, manda na interrogação, e a gente vai de certa forma tentar passar isso para ele e conversar. O Totti já chamou aqui, eu vou dar um oi para ele se juntar. Boa, Totti, vamos ajustar a câmera de novo, baixa um pouquinho aí o iPad. Tá, não, eu tô no telefone, agora eu vou ter que dar uma ajeitadinha, porque comer um pouquinho a bateria, eu vou apoiar ele direito aqui. Tá ok? Agora tá ok. Beleza. Bom, Totti, acho que a gente ia começar a falar disso na última live. Tem sido um tema bastante discutido e bastante recorrente aqui no Brasil, pelo menos nas últimas semanas. Eu acho que eu vou abrir já com isso, que é o que você acha, não só da criação nacional, que eu acho que é uma questão importante, mas o que você acha que tem acontecido com os nossos produtos de criação nacional? Foi dito que os cavalos não estão chegando. Eu quero saber se você concorda, se você não concorda e por quê. Eu acho que um pouquinho dos dois lados. O pessoal de lá tem razão, isso é fato, entendeu? E as pessoas daqui têm bons argumentos, tá? Eu acho que a gente tem bons cavalos, chegaram bons cavalos, mas a gente precisa do cavalo de exceção, né? O cavalo, aquele cavalo de 1,60 m. A gente tem aquele um ou outro, os cavalos que fazem, mas você vê que mesmo lá fora é difícil pegar, por exemplo, uma Olimpíada. Quantos cavalos saem dali e continuam saltando igual? Você suga o cavalo nessas provas de altíssimo nível, né? Hoje em dia tem cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que procurar estar o mais próximo disso aí. A gente tem o sangue, né? A gente já tem os cruzamentos, tudo. Eu acho que hoje em dia melhorou muito. A gente tem. Antigamente eu falava que eu contava na minha mão 5, 6 cavaleiros que eu gostaria e poderia dar um cavalo meu para as pessoas iniciarem tudo. Eu acho que hoje em dia melhorou. Você vê aras, pequenos lugares assim, com bons cavaleiros, né, dentro das casas e tal. Eu acho que os criadores começaram a mudar um pouquinho esse perfil. Eles não davam muito valor para essa fase do cavalo, né, investir num bom profissional formador de cavalos. Eu acho que as equipes deles estão evoluindo nesse ponto. De algum tempo para cá, todos os bons concursos têm provas de cavalos novos, né? Então, se você falar que não tem a condição de você fazer e de preparar, também está errado. Eu vejo um pouquinho, alguns são vendidos no meio, de repente, nem sempre para uma pessoa que vai poder dar uma boa continuidade, mas o que eu acho que mais pega é o seguinte: as pessoas levam bem até os. Agora tem a prova de 8 anos, né? De uns 2, 3 anos para cá. Não sei se faz mais tempo, posso estar enganado. Mas há 3, 4 anos atrás, numa prova de 7 anos, tinham 18, 20 cavalos. Hoje tem 40, 50, tem 30 no 8 anos. Só que a partir do momento que o cavalo está fazendo essa idade, a pessoa já esquece isso. O cavalo ainda continua em formação. O cavalo vai estar pronto com 10, 11 anos. Aí eu vejo o cavalo de 7, de 8, entrar num mini grande prêmio, num clássico desse, e andar 200 por hora. Entendeu? Então, aí é onde tem o prêmio. Agora a pessoa tem que saber, ou ela escolhe, ou eu vou ter um cavalo de grande prêmio, ou eu vou começar a usar o meu cavalo para tudo. Entendeu? Outro dia, até eu tenho um cavalo de 7 anos muito bom, que já fez prova de 1,45 m, calo, tudo. Tinha o primeiro grande prêmio do ano, eu falei, não vou botar ele. Eu botei ele num mini grande prêmio. Eu virei ali, botei ele num bom galope, tudo. Foi uma prova. O ano passado eu tinha ido um pouquinho numa prova com ele também, tinha feito um segundo lugar. Agora, eu falei pro proprietário, pro Luiz, eu falei, Luiz, isso aí nós vamos fazer de vez em quando. O cara tem que aprender a ser competitivo e tudo, ele nunca tinha corrido na vida. Entendeu? O cara tem que aprender, vai virar e tudo. Acho que isso a gente tem que praticar um pouquinho já por causa dessa idade. Mas se sair correndo, indo atrás de prêmio, agora também é difícil. Tem umas pessoas, tem uns proprietários que cobram, que querem que pague a compra. Então,
eu acho que isso aí tem que ser conversado entre o criador, o proprietário, o cavaleiro, entendeu? Isso aí tem que ter uma coisa em consenso. Aí eu acho que as coisas vão poder chegar mais à frente e os cavalos se manterem e chegarem no nível de cavalos de grande prêmio. Senão, eu acho que vai continuar igual, porque a qualidade, por mais que você tenha qualidade, se você começar a usar e esmirilhar, os cavalos vão continuar não chegando. Entendeu? Você vê alguns dos cavalos, a égua do PP que foi para fora e o cavalo do Felipe Amaral. Vê se esses cavalos estão correndo aí em tudo quanto é prova e nessa situação. Os cavalos já saltaram Copa das Nações e tudo, eram bons cavalos aqui, mas a gente não sabia se eles iam fazer essas provas. Eles só fizeram porque eles tiveram esse tempo e essa dedicação, esse trabalho. Senão eles estariam aqui correndo em prova de 1,45 m. Entendeu? O Rodrigo falou aqui, o Rodrigo Pessoa falou, tira o prêmio da prova e bota só um prêmio para cobrir a inscrição. Mas na prova de cavalos novos, o prêmio nem é tão grande assim. O prêmio é que a pessoa tira da prova de cavalos novos para a prova de... Eu não vejo, tipo, tanto ali, tanta, tem, entendeu? Não vou falar que não tem, mas tanta disputa. Voltou? Não, teu pai ligou aqui, liga do meu, Desculpa. Imagina, né, você não vê tanta... Eu acho que é um pouco por isso, entendeu? Entendi. E o que você acha que tem que fazer? O que você acha que tem que ser feito? Qual você acha que é a solução para o desenvolvimento de cavalos novos no Brasil chegar com mais cavalos no alto nível? Qual seria o seu conselho? Eu acho que esse consenso aí entre o proprietário, o criador e o cavaleiro. Saber exatamente o que eles querem, entendeu? Se eles querem equilibrar, diminuir um pouco a conta e tudo, ou se ele quer ter um cavalo para saltar 1,50 m, 1,60 m, para ir para fora, para ele vender um cavalo de grande prêmio, entendeu? Porque também um cavalo que salta 1,40 m, 1,45 m, qual que é o valor dele? Aqui no Brasil é até bom, porque é o cavalo que as pessoas procuram, entendeu? Agora, as pessoas têm que, no meu modo de ver, pensar um pouquinho mais nisso, de dar um pouco mais esse tempo aí, para poder ter essas provas e voltar a ter, né? Porque eu vejo muita prova com prêmio de velocidade e provas aquém, assim, um pouquinho de armação e de, tecnicamente, né? E na altura, né? Voltando como ela falou que se ela conseguir voltar ao ranking, quando a gente começou a evoluir, que é o que eu falo bastante, quando teve o Gilberto, que ele não se importava se iam ganhar com 4, com 8 pontos, eram 13, 14 obstáculos, com o triplo no final e tudo, e foi aí que a gente evoluiu, e nessa época a gente não tinha tanta diferença, o pessoal saía daqui preparado, e a gente não saiu daqui e ganhou uma medalha no Pan-Americano, em Cuba, entendeu? Agora, tem que puxar o nível para cima, porque é o que eu falo também, os clubes precisam se manter. Aí você pega, por exemplo, os rankings, né? As pessoas hoje em dia têm saído pouco para os concursos fora, porque em casa você pega, salta um concurso com uma inscrição de R$500, R$700 e ganha 20 mil no grande prêmio, né? Quantos concursos desses pagam isso ali para o primeiro lugar? São poucos, entendeu? Então, isso aí também induz um pouco as pessoas a irem um pouco mais atrás disso. Aí você tem que saber, é isso que eu quero para o meu cavalo, para o meu conjunto, ou eu vou ter... Aí entra um pouco naquilo que você estava perguntando, né? Por que você, às vezes... Porque eu não tenho cavalo para ser tão competitivo. O cavalo, eu não estou querendo ele para aquilo ali. Então, eu vou numa, vou na outra, dou um tempo ali e tudo. É o que eu tento fazer, porque eu acho que se eu tenho um cavalo com condição disso, eu vou dar esse tempo para ele. E eu acho que ele vai chegar. Muito bem. Totti, uma das perguntas que é clássica já nas lives, eu fiz para todo mundo, é a questão da gente perder as boleteiras aí para 2021. Queria saber o que você acha que vai acontecer com o esporte e se você concorda ou não com a nova regra. Ô, João, eu acho o seguinte, o problema da boleteira estava sendo, no meu modo de ver, o mau uso dela, entendeu? Se você usar ela corretamente, eu acho que os cavalos não vão ter problemas físicos, não vai ficar aquela coisa que várias pessoas já viram aí, que a gente viu numa final de Copa do Mundo e tudo, entendeu? Eu acho que de você tirar
O problema é a pressão que você põe na tira ali, a de elástico e tudo. Eu acho que é ok, os caras vão continuar saltando bem. Tudo. Quem trabalha bem em casas que tem um bom adestramento dos cavalos e tudo, essas pessoas aí vão continuar ganhando igual, talvez até mais. Eu acho que quem às vezes fazia um mau uso da boleteira e não tinha condição, às vezes até nem um tão bom cavaleiro, assim, um cavaleiro normal, poderia de repente dar um tiro assim e ganhar uma prova importante. Eu acho que dessa nova maneira, eu acho que isso aí vai acontecer menos, entendeu? E eu acho que para o bem-estar dos cavalos, eu acho que eu estou de acordo. Acho que vai, para quem pensa um pouco mais nos cavalos ali, mas também não acho que seja uma coisa que você não pode botar tanto a ferro e fogo, entendeu? Isso aí. Acho que depende muito de como que você vai usar. Tá ótimo. A outra pergunta clássica, e para outra mudança que a gente está aguardando expectativa aí, é o que você acha da novo formato olímpico? Então, eu não sou completamente contra. Você imaginar que você vai ter, sei lá, sei, 3, 4, 5, 6 países ali que de repente poderiam chegar lá e ter condição, né, de ganhar uma medalha, só para colocarem mais bandeiras ali por causa do Comitê Olímpico Internacional, entendeu? Um pedido desse. Uma outra coisa, você sem ter o descarte ali, eu acho que fica um pouco injusto. Você está fazendo uma competição ali que é individual, mas é em equipe, né? A gente teve exemplos recentes aqui no Rio de Janeiro e acho que na Olimpíada anterior, que um cavalo que foi eliminado ali por um acidente e eles acabaram ganhando a medalha de ouro, né? Conseguiram ter essa chance de dar uma reviravolta. Dessa maneira aí você não tem recuperação, entendeu? Então eu não sou a favor, não. Boa. Eu vou fazer o advogado do diabo de novo. Eu tô para chamar o Vitor Teixeira mais para frente para fazer outra live, até porque o ponto de vista dele, até de todas as pessoas que eu falei até hoje, foi a única pessoa a favor realmente da nova regra, e ele tem todo um argumento dele. Mas um dos argumentos que ele usou na época, ele falou: tá bom, aí então a gente vai comparar o hipismo com corrida de atletismo. Você tem lá o revezamento 4%, prova por equipes. Se um dos seus parceiros tropeça e cai, você não tem como recuperar mais, já foi. Você perdeu toda a preparação de 4 anos porque o cara tropeçou, pisou de mau jeito, escorregou, qualquer coisa que possa ser diferente. Por que nós do hipismo devemos ter esse wild card de mas acontece, a égua da Penélope Prévost tropeçou no Rio de Janeiro, a menina caiu, e a equipe foi campeã olímpica. Aham. Então, aí tem os dois lados, né? Agora, a única coisa que eu achei interessante dessa nova regra aí, no meu ponto de vista, é você depois poder trocar um dos conjuntos depois da primeira volta. Isso aí é uma coisa que, de tudo que eles fizeram ali, que eu não concordo, pelo menos tem nesse ponto aí, que se você tiver algum problema com algum cavalo, você vai poder suprir aí um conjunto para poder terminar a equipe, entendeu? Espetacular. Totti, você falou aí de vários cavalos novos e projetos novos que você tem. Você teve vários cavalos que você comentou, o próprio cavalo do Pancari, o Douane, a Brenda chegou para você nova, o Replay chegou para você novo também, se eu não me engano. O que você procura num cavalo quando você vai procurar um cavalo para você? A inteligência. O cavalo ter a leitura do obstáculo. A gente vê muito isso aí quando você põe um cavalo num composto, numa situação dessa, desde novo você já vê o cavalo que é diferente e o cavalo que tem a vontade de fazer, entendeu? Às vezes o cavalo ele nem tem muito aquela melhor técnica, a melhor aptidão e tudo, mas ele faz de tudo. Ele faz de tudo para, na hora do vamos ver, fazer o bem feito. Então, por exemplo, hoje em dia o Carlos já tem um ano a mais, mas esse que eu te falei, o medo do Beto, o Carlos, uma vez o Denis montou nele, que eu tinha tido uma distensão na virilha, aí ele falou: poxa, você chega de um jeito,
Você acha que ele vai tocar de anterior, ele passa. Se chega do outro jeito, ele sabe. Canan, né? Um pouquinho rígido, um pouquinho quadrado, o salto, ainda mais novo e tal. Mas ele faz de tudo para passar zero do outro lado. Então, eu acho que isso aí, para mim, é o essencial. Aí, óbvio, né? O respeito, tudo. Aí a força, mas se o cavalo tem a montabilidade toda e te dá toda essa condição e quer fazer, às vezes ele não precisa ter aquele poder todo, ele vai suprir isso aí com a vontade dele, entendeu? Então, eu acho que é uma mescla de várias coisas, várias situações, mas eu acho que principalmente a inteligência do cavalo. Espetáculo. Totti, você além de ser um exemplo de cavaleiro e um espetacular cavaleiro, você é instrutor. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, de como é essa coisa de ser instrutor e falar um pouquinho dessa vivência, porque hoje aqui no Brasil é muito comum você ter o cavaleiro, o profissional ele faz tudo, né? Ele compra cavalo, ele faz cavalo, ele vende cavalo, ele dá aula, ele pula prova, e se duvidar ele ainda, enfim. A gente aqui tem que fazer um pouco de tudo, né? É diferente, né? Na Europa você consegue, lá é um pouquinho mais difícil, ou você vai para o lado do comércio, ou você é cavaleiro, ou, acho que treinador, assim, nem tem tanto, né? Isso é um pouco mais Estados Unidos e México lá e tal. Aqui a gente tem que abranger um pouquinho de tudo. Mas como eu comecei muito cedo, foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre fui muito interessado e tal. Eu sempre fui atrás de clínica, de ver clínica, de participar e tal. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. E até hoje, teve já minha fase que como eu sempre cobrei muito, e eu acho que eu sou um pouquinho perfeccionista, muito exigente. Às vezes até passava um pouco do ponto e tal, mas o tempo, a experiência, isso aí vai ajudando, né? A gente vai melhorando um pouquinho nesse quesito aí. Acho que uma pessoa que acho que sofreu um pouco mais com isso aí, mas está comigo até hoje, graças a Deus, é o Ronaldo, que foi um dos primeiros alunos meus e está comigo há 25 anos. Esse aí acho que penou um pouquinho mais, mas hoje em dia eu já estou mais light e tudo. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer e, graças a Deus, já colhi muitos frutos com isso aí, entendeu? Desde categorias de base e tudo. E hoje em dia tenho alguns alunos que são cavaleiros de alto nível, aí, de grande prêmio e tudo. É uma coisa que ainda me motiva bastante. Eu tenho bastante vontade de continuar fazendo isso aí, porque é uma coisa que eu acho que me agrega bastante. Me motiva, me deixa também mais pilhado para estar nas competições ali e tal, para poder também... Porque se você não tá ali também em evidência ali, as coisas também não vai aparecer. Se você não estiver saltando, por mais que você já tenha formado, feito e esteja com alunos bons ali, clientes, talvez alguns outros novos não venham um pouco por isso também, né? Você fica nervoso, Totti, quando os seus alunos estão na pista? Eu fico. Eu fico um pouco, sim. Num campeonato, assim, decisões, eu fico um pouco, sim. Maravilha. Eu daqui a pouco talvez tenha que correr para resgatar o meu telefone que está quase sem bateria, mas a gente vai seguir aqui pelo menos o comecinho. Vamos lá. O Roberto Cavalcante. Fábio, eu não sei por que não tem. Apareceu aqui para mim. Tá, Fábio Leiva está falando que não tem interrogação para mandar as perguntas. Para mim, ela está aparecendo e entraram várias perguntas. Eu não sei o que pode ter acontecido. Mas se vocês quiserem escrever nos comentários, eu vou tentar ler a sua pergunta, tá bom? Independente. Só continuando. Qual foi o momento divisor de águas? Vai, porque o Fábio faz perguntas pertinentes, é bom. Se não Qual foi conseguir, manda ele aí. Qual foi o momento divisor de águas na sua carreira? Eu acho que foi um pouquinho essa reviravolta aí que eu tive que dar há uns 4, 5 anos atrás aí. Essa motivação aí que eu tive que buscar aí para continuar a tentar estar no alto nível. Top. O Ricardo Moura está pedindo para você falar. Não está entrando a pergunta? Entrou. Do Praliné. O Praliné foi um dos primeiros cavalos meus ali da
das categorias de base. Foi um cavalo que eu saltei na categoria de júnior. Era um cavalo da equipe Pancari também. Era um cavalo super delicado, difícil, assim, mas que me ensinou bastante, porque era um cavalo que ele era potente, tinha uma técnica de anteriores, assim, bem especial, que você tinha que dar um bom espaço para ele e tal. E, então, foi um cavalo que já logo de cedo já tive que aprender a dar um espaço, ser um pouquinho mais consistente ali na distância. A gente oscila um pouco, né, garoto? Quer montar um pouquinho mais, ver um campeonato maior, assim, tudo fica um pouquinho ansioso e tal. Então foi um cavalo que teve que dar uma boa refinada assim na minha equitação e um cavalo que eu tive a grata satisfação de participar da equipe que foi campeã sul-americana de júnior aqui em São Paulo no concurso da Pancari, que o Palácios armou aqui e vieram os outros países, tudo a gente ganhou, acho que com 8 pontos, e depois ficou a Argentina, Chile, sei lá, com mais de 50 pontos. A equipe era sensacional, era o Dodan, Elisa, Bernardo, o Christian Orr. Era uma equipe que poderia saltar em qualquer lugar do mundo e ter um excelente resultado. Maravilha. Totti, enquanto o pessoal escreve aí, Fábio, pode mandar também pergunta para entretenimento, eu adoro. A gente também gosta, é bom dar risada, mas enquanto as pessoas estão escrevendo aí, mandando as perguntas de interrogação, eu vou só pegar o carregador do celular para não ficar sem bateria, porque vai ser pior. Então, só para não deixar você falando sozinho, acho que agora vai. Eu tô atrapalhado essa semana que você não imagina, Totti. Todo dia tem uma. O que aconteceu que não teve com o Bosti ontem e hoje com. Então, o Bosti, ele não sabe os. Bom, ele não sabe, não. Ele não tinha o Instagram nem baixado no celular dele, porque quem faz a página dele é uma menina. E aí ele falou: Meu, eu não tenho como baixar agora de última hora, não vou conseguir me organizar. E o Marco, ele me ligou e falou: João, eu tô fora de casa, tô viajando, sem uma internet confiável. Eu prefiro não fazer para não dar erro, entendeu? Eu prefiro fazer mais para frente, que aí quando eu tô em casa, com a minha internet, tudo direitinho, a gente faz com calma. Claro. E aí... Enfim. Rodrigo, o Bosti falou que vai fazer. Eu não sei se ele vai mesmo, mas ele disse que vai fazer semana que vem. Que ele é só se... Bosti não fala. Se entender com a tecnologia. Diz o Fábio assim, como o Totti conhece bem, com quem a gente dá mais risada? Mané, Denis ou Vavá? Não, aí não tem ouro, prata e bronze. Aí depende do dia da inspiração de cada um, mas esses aí são 3 amigos queridos aí que é muito divertido estar com eles sempre. É difícil. Maravilha, vamos lá. Esse é bom. O Denis Gouveia está perguntando sobre a prova de cavalos novos 4 anos. Você é a favor ou contra? Eu até estava comentando isso essa semana com o Luiz Flores. Eu não sou a favor. Eu acho que a gente devia deixar de ter a prova de cavalos novos. Eu acho que é muito cedo. Muito cedo. Não tem porquê, entendeu? É muito salto que a gente já começa a dar na vida do cavalo sem necessidade. E depois, no futuro, a gente vai precisar desses saltos. Eu acho que eu não vejo necessidade nenhuma em ter a prova dos 4 anos. Acho que seria inteligente a gente acabar com elas. Minha opinião. Boa. Pessoal, essa é a hora que, sim, quem tiver história para contar, manda na interrogação ou avisa aí, e eu vou fazendo as perguntas mais sérias, que são aquelas que a gente tem que cumprir, que é, por exemplo, falar um pouquinho do trabalho de plano. Hoje a gente tem batido muito na tecla da importância do trabalho de plano, e eu queria saber o que você acha disso pro cavalo de salto, né? É tudo fundamental. Se você não tem o teu cavalo bem no plano, a tua chance de executar um bom percurso, o teu cavalo tá na mão, entendeu? Aí entra naquele ponto que a gente estava falando, você vai
hoje em dia, da maneira que são armadas as pistas, né? O tempo justo e tudo. Se você tiver que só galopar, não tiver controle do teu cavalo, não puder fazer uma curva, um bom traçado, onde algumas pessoas não vão conseguir passar, para você entrar dentro do tempo, você tá fora. Então, isso aí é fundamental para você ter um cavalo dentro do controle e tudo. O adestramento para o salto, né, é fundamental, sem dúvida A nenhuma. gente, eu vou fazer um processo mais complicado aí. A gente fala muito do trabalho de plano, todos os profissionais concordam com o trabalho de plano e com a importância do trabalho de plano, mas poucas vezes eu vejo aulas dos profissionais de salto com os seus amadores, com os seus pré-júniors, de trabalho de plano. A clássica, hoje em dia, normalmente o profissional dá mesmo para dar aula no dia de saltar, e o trabalho de plano ele acaba meio ficando em segundo lugar, em segundo plano, faz no automático aí. O que Sim. você acha que isso acontece? Como é que você lida com isso? Eu acho que é um pouco, talvez um pouco por aquilo que você falou um pouco, né, de você ter que montar, treinar o teu cavalo, concursar, montar o novo, dar aula e tal. Eu procuro, quando eu estou montando junto com os meus alunos ou quando eu estou de baixo, tá sempre observando e dando um toque ou outro. Quando eles são mais novos, eu tento tirar 20 minutos, meia hora de estar um pouco de baixo para ir dando um pouco dessa base aí. Eu acho que é super importante, mas você tem total razão. Às vezes você vê um pouco, tem um momento que você fica enfatizando isso, mas aí passa, você esquece um pouco. É uma coisa que a gente tem que estar toda hora se cobrando, e às vezes eu falo até para os meus alunos um pouquinho. Quando você estiver montando sozinho, tenta se cobrar, ser o teu professor e tudo, e às vezes também tiver alguma coisa, pergunta um pouco, fala, puxa um pouquinho, né? Para a gente poder tentar fazer isso e estar um pouco mais em cima dessa situação. Já entrando nisso aí, por exemplo, que você estava falando, eu vejo muito aqui que a grande diferença de quando a gente vai lá para fora, por exemplo, você vê aqui o paddock, né, do brasileiro, um pouco também do sul-americano, né? Você vê, não sei da onde que surgiu isso aí, esse número, né, da cultura nossa aqui. Você chega aí, por exemplo, o teu aluno, ele pergunta para você, quantos que eu monto antes? A maioria fala 10, né? Isso é um pouquinho de praxe, né? É impossível você estender um cavalo em 10 conjuntos, concorda? E é uma coisa que se tornou meio que normal aqui, né? Se você não andar durante 3, 4 conjuntos, caminhar o teu cavalo, descontrair ele, soltar ele ali no passo e tudo, deixar ele relaxar, é a base do começo de tudo. Você tem que andar um tempão, você tem que conseguir, né? O que o NEC fala, você tem que conseguir primeiro tudo do que você quer no teu cavalo no passo. Depois você vê aqui muitos e muitos. Eu, às vezes, também começo Você volta para... Você vem de lá, eu gosto muito. Eu vou no concurso, eu fico no paddock. Fico paddock, paddock, paddock. Aí tem um craque que eu quero ver, eu vou ver o percurso dele. Eu volto para o paddock. Vou ver um outro. Porque eu acho que é ali que a gente vai aprender. É ali que a gente vai conseguir tirar o melhor de cada um, que são, né, os seus espelhos, assim. Então, e aí eu volto, eu fico com isso um pouco na cabeça. Aí, com o tempo, você começa a se acomodar um pouco, entendeu? Então, acho que a gente precisa se cobrar um pouquinho mais nisso aí. Eu acho que é uma coisa que, às vezes, me pega um pouco, e eu acho que se a gente conseguisse ir colocando isso aqui, mudar um pouquinho essa rotina para o lado que, na minha opinião, acho que é melhor. E se você for perguntar aí para vários cavaleiros, eu acho que também pensam da mesma maneira. Eu vou aproveitar esse seu gancho. Uma das coisas que mais me surpreende nos concursos que eu vou lá fora é que, eu não vou falar 100%, mas pelo menos 70% dos cavalos, na prova boa, pelo menos, na prova forte, na prova 1,40 m, eles trabalham 2 vezes. O cara monta antes. 6 horas da manhã, a pista está cheia. Você trabalha o seu cavalo da prova boa 2 vezes antes da prova? Então,
Hoje em dia, o cavalo que eu monto na prova principal, que é o Jamarã do Caio Graco, é um cavalo que ele descontrai bem, fácil, e é um cavalo que hoje em dia ele tá com uma boa energia, mas ele me falou que antigamente quando ele pegou o cavalo era um cavalo que não tinha tanto esse sangue e tudo que ele foi pegando. Então ele é um cavalo que de manhã ele caminha puxado, às vezes eu posso caminhar, dou uma caminhadinha, dou outra, mas um cavalo que tem um pouco mais de sangue, que você precisa dar uma soltada, uma descontração, com certeza, os outros cavalos todos eu sempre montei, e eu acho que também você já tira um pouquinho daquele estresse do cavalo, né? Fala assim, putz, eu já tenho o meu dia resolvido aqui. Depois, quando você pega ele já vem de uma outra maneira. Eu procuro também, mesmo no dia a dia dos meus cavalos, tirar mais de uma vez da cocheira, de 2 a 3 vezes, pelo menos. Eu acho que Maravilha. o cavalo já fica 23 horas por dia dentro da cocheira, então quanto mais a gente puder tirar, e o cavalo dá uma esparecida, melhor. Maravilha. Só vou responder ao Fábio. O Fábio perguntou aqui atrás. Totti, existe alguém em São Paulo que faz um trabalho de adestramento direcionado para o salto? Eu acho que específico, assim, específico não. Eu vejo, por exemplo, pelo menos ali na Ípica, os professores de adestramento ali dão aula para alguns amadores. Por exemplo, uma pessoa que é bem próxima a minha, que eu gosto muito, o Leandro Silva, quando eu tenho um calo que tem um pouquinho de problema, um pouco de dificuldade e tal, ele já montou para mim, já me ajudou, eu peço para ele me ajudar de baixo. Ele é uma pessoa que já ajudou vários cavaleiros e tem bem esse lado, não é aquele que vai ficar naquele adestramento do adestramento, entendeu? Uma coisa que eu vejo também muito boa, que é uma coisa que eu fico indignado de ver, é as pessoas do adestramento que só ficam enfurnadas ali dentro do picadeiro de adestramento. Quando ele é diferente. Ele está montando todos os cavalos dele, ele monta com a gente na pista de salto, monta na pista de fora. Eu acho que por isso que ele consegue ter esses resultados aí diferenciados, porque eu acho que ele está sempre na frente, que é o que eu acho que todo cavaleiro tem que buscar, né? A gente tem que estar sempre tentando estar na frente o tempo inteiro. E como hoje em dia a gente tem todas essas facilidades de informação aí, só não evolui quem não quiser. Boa. Só para falar que a Sara Vadel, que fez a live comigo há um tempo atrás, também tem um trabalho para salto e tal. A Enfim, Sara é outra, desculpa. A Sarah, não, e até acabei esquecendo, falei do Leandro. Essa semana eu conversei com ela, ou semana passada. Ela vai confirmar aí. Falei exatamente isso. E ela falou, pô, é verdade isso. Eu acho que até para os cavalos serem mais felizes, né? Porque, pô, sai da cocheira, vai pro picadeiro coberto e fica ali para lá e para cá e tal, não sei o quê. Ela tava, até brinquei ontem, ela tava com uma égua saindo, indo embora para a cocheira ali, dando um pouco desculpa a câmera, dando um pouquinho de serviço e tal, mas ela tava lá fora. O cavalo, com a égua dela, não tava dentro do picadeiro. boa. O Paulo Franco aqui está pedindo para você contar um pouquinho mais do tempo que você trabalhou para o Doda e para a Tina. Se você tinha cavalo de concurso, ou se era mais para trabalhar os cavalos, etc. Não, foi pro. Ele me ligou um dia, eu tava aqui em casa, era bem cedo até, era finalzinho da madrugada, sei lá, 5h30, 6 horas. E eu falei, putz, aconteceu alguma coisa. Aí ele falou, como é que você tá aí? O que você tá fazendo e tal? Aí a gente conversou um pouquinho, ele falou, não, porque eu tô com vários cavalos aqui em casa e tal, eu tô sem cavaleiro, era no começo do verão. Aí ele falou, dá uma pensada aí, vê se você não consegue passar um tempo aqui com a gente, fazer uma temporada, que a gente está com muitos cavalos na cocheira, você vai fazer concurso, já vai chegar, se adaptar um pouco aos cavalos e vamos rodar os concursos aqui. Aí eu tinha acabado, foi em 2010, foi um ano que eu fui lá para Wellington e eles estavam no auge daquela crise deles lá e tal, e apareceram algumas situações de a gente conseguir comprar bons cavalos lá. Então, quando a gente comprou o Noble Cartago, o Keep on Fighting, aí o Paulo tinha vendido uma égua aqui para o Brasil que não tinha funcionado muito, que era Home. A gente fez um negócio com ele e tal, então eu estava com bons cavalos ali voltando. O Pivinha tinha acabado de começar a montar comigo.
Aí eu falei, coloquei tudo que tinha acabado de acontecer e tinha o brasileiro do Pivinho, ele tinha ganho o Campeonato Paulista e tal. Falei, putz, para eu sair daqui agora, mas é uma oportunidade, né? Quando que você vai ter alguém vai te chamar para você ir fazer uma temporada na Europa, cheio de cavalo e com estrutura e tudo. Aí conversei com todos os meus clientes, proprietários, os alunos e tudo. Não teve um que falou, não, não vai. Todos me apoiaram, me deram um maior incentivo. Eu acabei indo. Alguns deles foram lá e ficaram montando lá comigo. Ficaram junto, o Pivinha, a Thaís Arruda. E o pessoal foi lá me visitar. E aí fiz vários concursos bons. Comecei com 2 cavalos. Aí depois ele me passou outros. Me passou Picasso, Untouchable e tudo. E fui saltando, saltei Gestern, Chantilly, vários concursos muito bons. Montamos naquela época lá com o Jean Maurice, estava ajudando, Jean Maurice Bonneau, e o Jos Kumps também ia 1, 2 vezes por semana para dar aula de plano para a gente e tudo. Então, além de ter várias vezes, eu procuro ir 2, 3, 4 vezes por ano. Nem sempre eu consigo ir para montar. Mas só de você estar lá, você sabe disso, só de estar lá em concurso e vendo, e estando vendo o paddock, a gente já volta a outro. Montando e fazendo temporada, então, é completamente diferente. Tanto que quando eu voltei de lá, uma semana depois teve o Atina, e eu vinha saltar 2 cavalos deles. Aí o Untouchable teve um problema, lá que o exame dele não passou, e o Picasso teve um problema depois do último concurso de Valkenswagen. Então eu vim para cá e o replay, ele estava aqui na manutenção, o Caio estava montando ele, o Caio Sérgio. E aí eu fui no domingo em Santo Amaro nele, passei ele numa Pro de 1,30 m e tinha o Keep on Fight. Aí levei os 2 pro Atina. O Keep estava na fase de adaptação dele, primeiro 6 meses dele foram muito ruins. Ele não firmava, eu fui uma vez segundo no Grande Prêmio do Manuel Leão, mas ele não se mantia. A gente levou ele para o Rio, ele teve indisposição, acabou não saltando. E o replay, eu fui 4º lugar com ele no Grande Prêmio do sábado, que ganhou o Marco Zeni na Sabrina. Então é aquele negócio, você está no que a gente fala da diferença, né? Se eu tivesse aqui saltando o que eu tinha saltado em Santa Mara na semana anterior, ou os concursos daqui, eu tenho certeza absoluta que eu não teria tido o resultado que eu tive lá. Aqueles que eu saltei aquele ano na Tina eram os cavaleiros que eu estava saltando todo final de semana, né? Você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, só tem cara melhor que você. Então você vai evoluir, você vai melhorar. Então Até a era distância uma melhora. situação normal para mim estar saltando aquele concurso com eles, porque eu vinha fazendo isso aí há 3, 4 meses. Maravilha, Totti, a gente está chegando aí no final do nosso tempo, já deu mais de 1h30, que é a minha meta, né? Eu estou tentando há muito tempo bater no 1h30, às vezes quando eu vejo passou, hoje já passou de novo. Eu queria agradecer a sua presença e eu vou fazer aí agora a última pergunta, que é qual é o recado que você dá para a nova geração? Qual é o seu conselho? Só tem um. Dedicação total. Trabalhar, ir atrás dos seus objetivos, nunca acomodar. Tentar ser muito mais, eu vejo muito pouco. Eles têm que ser mais de cocheiro. Eles têm que conhecer mais os cavalos deles. Eles não podem, como a maioria, chega ali, põe a bota, o tratador está ali na pista, passa a perna no cavalo, monta, desce e vai embora. Entendeu? A gente já viu aí várias pessoas conversando com o Rodrigo, aquela história do bar, né? É muito legal e tudo, você ir ali conversar. Mas, pô, conheça um pouco mais do teu cavalo, fale com o veterinário, vê o que o teu cavalo está comendo, que dia que o teu cavalo foi ferrado, esse tipo de coisa, essas situações. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, no começo da minha carreira, estar ali muito próximo do Caio e tudo, e quando eu ia na hípica, ficava ali vendo o alfinete montar, pegava os cavalos dele, terminava, dava um trote no final, caminhava os cavalos dele, ficava ali para passear, entendeu? Só para estar próximo, para ver. Ele era um cara de cocheira que não tinha igual, era um padrão, entendeu? Então,
Você vê, não tem como você ser diferenciado se você monta muito bem, se você é competitivo e tudo, e você não tem essa parte dos boxes e tudo aí, vai chegar num ponto que vão ter outras pessoas que têm esse interesse a mais e vão estar na tua frente, sem dúvida nenhuma. Totti, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo. Eu acho que foi uma live muito legal, com comentários muito pertinentes. Eu estou muito feliz que todo esse arquivo está sendo registrado e que a gente vai poder assistir isso mais para frente, daqui a 10, daqui a 15 anos, para entender a linha de raciocínio, inclusive esse momento que o nosso esporte está vivendo. Então, parabéns, muito obrigado e espero que as provas voltem logo para a gente poder se encontrar, que eu estou cansado de ficar só vendo todo mundo pela câmera da celular. É isso aí, João. Vamos ver se o mais rápido possível a gente pode estar de volta. Eu agradeço muito o convite pela tua iniciativa, porque você foi o pioneiro, né, nisso aí. Chamou nomes sensacionais. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo com isso. Esse negócio, né, de ficar isso aí para sempre. Eu gostaria que mais pessoas tivessem interesse em fazer isso e que, mesmo depois que volte, né, se a gente puder tipo continuar com isso de vez em quando, essa troca de informações, né, que é muito importante, porque como aquilo que a gente estava falando, acho que a gente não pode se acomodar. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que vai voltar o esporte e tudo, mas eu acho que isso aí vai ser um marco que, se a gente puder continuar com essas trocas de informação aí e tudo, eu acho que vai ser de grande... Vai ser muito gratificante isso aí e muito construtivo para o nosso esporte. Maravilha, Totti. Eu não garanto, porque né, não dá para garantir nada nesse momento, mas é a minha meta, é o projeto que eu estou montando, é de manter isso sim, assim, quando a gente acabar. Tem uns outros projetos que eu acho que dá para a gente fazer, para não ficar também só perguntando da história da vida das pessoas, mas eu acho que quando acabar eu quero continuar com as lives sim, para mim é um prazer ter as pessoas assistindo. E então, muito obrigado. Lembrando a todo mundo que agora, amanhã não tem, sexta-feira, 8 horas da noite, Sergino Ribeiro de Mendonça vai contar um pouquinho da história dele. E se você, não sei se você acredita, mas ele falou que ele achava que não tinha nada para contar. Falei, Sergino, se você não tem nada para contar, não sei nem o que eu estou fazendo. Então, gente, brigadão a todo mundo que assistiu. Obrigado, Totti. João, posso, só para complementar aqui um pouquinho, a gente vai ter não sei se você já viu aí, na sexta-feira a gente vai ter uma iniciativa aí, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. A gente juntou ali com o Pedrinho, o Marlon, o Pedro Vênis, o Cássio, o Panelinha. A gente vai fazer um bate-papo ali, uma mesa redonda junto com o Elinho. E vamos ver se a gente consegue também fazer isso aí um pouco. Aí depois a outra vai ser com o Caio Sérgio. E a gente fazendo isso aí, o que a gente puder fazer para botar mais informações e para ter ideias, eu acho que é super gratificante. Parabéns mais uma vez aí, João. Valeu, um abraço, gente, e até sexta-feira. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.